meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 5 e 6 do curso de Física 3, dilatação térmica dos líquidos e dilatação aparente. Bom, nas aulas anteriores a gente estudou a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Bom, nessa aula a gente vai estudar a variação do líquido. E os líquidos, por ter o seu estado físico líquido, ele não tem uma forma específica. Ele tem a capacidade de ter a forma de todos os recipientes que ele for colocado. Se a gente colocar ele em um frasco como esse, ele vai ter a forma desse frasco. Se a gente botar no becker, ele vai ter exatamente um cilindro. Então, o líquido tem essa característica de ter a forma do recipiente que ele é colocado. Mas vamos estudar agora a dilatação dos líquidos, a dilatação real e a dilatação aparente. Vamos para o exemplo da figura 9. Imagine que você pega um recipiente e ele está num frasco frio e o líquido também está frio. E ele está no volume V0, um volume inicial. Com o passar do tempo, eu falei na aula anterior que a água era o líquido que tinha o menor coeficiente de dilatação volumétrica. Portanto, o volume dele não varia muito com a variação da temperatura. Mas o vidro ou o material varia com uma forma diferente porque tem um coeficiente de dilatação diferente. Então, quando esse frasco esquenta, ele dilata. E você pode perceber que nessa dilatação o volume do líquido diminuiu. Se a pessoa não soubesse que esse frasco teve uma variação na sua temperatura e teve uma dilatação, a pessoa imaginaria que alguém derramou esse líquido, mas esse líquido está fechado. Então, o frasco dilatou, porque o frasco está quente, ele sofreu uma dilatação, enquanto que o líquido frio não dilatou, ele diminuiu, porque o espaço aumentou, então o líquido diminuiu. Mas, quando o líquido diminui, quando o líquido esquenta, ele dilata também, e ele dilata nas suas 3 dimensões, o que dá um volume maior. Mas o volume real mesmo vai ser a diferença entre a dilatação do líquido menos a dilatação, vai ser a diferença. A variação aparente será a variação do recipiente menos a variação do líquido. Por exemplo, se você tem um recipiente de 1000 ml e o recipiente também é de 1000 ml e você tem 1000 ml do líquido dentro do recipiente. Você tem uma variação na temperatura e a quantidade de líquido será de 1000, o volume do líquido será de 1070, enquanto que o recipiente 1100. Então, a variação do líquido será exatamente 70 centímetros, porque o recipiente dilatou 1000 e o líquido dilatou 70. Não, o recipiente dilatou 100 e o líquido dilatou 70. Então, a dilatação real do líquido foi 70, enquanto que a aparente foi 30, porque é a subtração do recipiente menos a subtração do líquido. Podemos dizer aqui, portanto, o volume A para o volume B, 2 para 3, corresponde à dilatação real do líquido. Não leve em conta a dilatação do recipiente. Do volume V0 para o volume A, portanto, nessa variação aqui de 1 para 2, corresponde à dilatação do recipiente. E do volume V0 para VB, corresponde à dilatação aparente do líquido, leva em consideração a dilatação do recipiente. Então, de cá para cá foi a dilatação do líquido e de cá para cá foi a do líquido e do recipiente. A gente tem que ter isso em mente, que quando você esquenta um corpo que tem água dentro, você está dilatando o recipiente e também está dilatando o líquido. Então, os dois estão dilatando. Você tem que tomar cuidado para falar qual foi a dilatação real, portanto, a dilatação do líquido. A do líquido seria somente a do 2 para o 3, que o recipiente já estava quente. Então, o recipiente está quente aqui e o recipiente está quente aqui. Não mudou a temperatura, mas o líquido mudou. Então, a gente tem a variação do recipiente do líquido somente aqui, ó. Seria V0 menos VB. Ok? Vamos para um outro exemplo.
frascos de materiais diferentes com variação de temperatura apresentam dilatação aparente diferentes para o mesmo líquido. Ó, aqui são 3 frascos em que eles são diferentes um do outro. Tem o ideal, que não varia nada, o seu coeficiente de dilatação seria, portanto, baixíssimo. Tem o metal, que o coeficiente de dilatação também é um pouco maior. E o do vidro, que é um pouco menor do metal. Então, está na temperatura 1, ele passa para uma temperatura 2, em que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. E o líquido e o recipiente, eles se dilatam. Então, houve uma variação no líquido de 4 milímetros. Aqui é 100, aqui ficou 4. No metal, 2 milímetros. E no frasco ideal, 5 milímetros. O que aconteceu? Como o metal dilata mais, ele não deixou ser visível, aparente a dilatação do líquido. Como o vidro dilata menos, o líquido dilatou mais e deixou visível 4 ml da dilatação do líquido. E do ideal, a variação do líquido foi de 5 milímetros. Então, o do vidro foi 4 e do metal, por ter uma dilatação do frasco, também foi de 2 milímetros. Então, a dilatação real foi de 5 milímetros. A dilatação do metal, por ter duas dilatações, o do líquido e do frasco, foi de 2 milímetros. E a dilatação do vidro, por o vidro ser um pouco mais resistente, foi de 4 milímetros. Então, teve uma variação somente de 1 milímetro entre o frasco ideal e do vidro, porque ele não dilata tanto, senão ele quebraria com altas temperaturas. Agora, a pergunta que você não quer calar é: como isso é possível? Simples. O coeficiente de dilatação do metal é o maior que do vidro, que por sua vez é maior que o frasco ideal. Mas é muito importante que você entenda que a dilatação real do líquido foi de 5 milímetros em todos os frascos. Então, como a gente tem um frasco ideal, a gente tem exatamente a variação do líquido de 5 ml. Mas, nos dois outros líquidos, a gente tem uma diferente variação. Mas isso é porque teve uma dilatação tanto do recipiente como também do líquido, o que tornou diferente os valores de variação do volume, ok? Bom, agora a gente vai calcular isso e saber onde está a diferença nesses valores. Perceba, a variação real do líquido será o volume inicial desse líquido vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Então, a variação a gente tem do líquido, real do líquido. Agora a gente também tem a variação real do recipiente, que é o volume inicial do recipiente, vezes a coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a temperatura, a variação de temperatura. E o aparente, o que a gente vê. Então, o aparente será o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Perceba que esses 3 valores aqui, ó, e o volume inicial e a variação da temperatura são iguais para os 3. O que faz com que a variação real do líquido, a gente quer saber do líquido, a real, é igual à variação do volume do recipiente mais a variação do aparente do líquido. Então, o recipiente varia e o líquido também, e a gente sabe o real, é uma soma. Como a gente consegue calcular a variação real, a variação do recipiente, a variação do aparente do líquido, a gente coloca aqui nessa fórmula aqui. Tem que o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura real do líquido é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação real do recipiente vezes a variação de temperatura, mais o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido vezes a variação da temperatura. Perceba que o volume inicial e a variação da temperatura é igual para os 3, onde você pode cortar. Você corta o volume inicial, a temperatura inicial, a variação da temperatura, volume inicial, a variação da temperatura, volume inicial, a variação da temperatura. Então, o que o líquido dilatou realmente só depende das suas constantes, dos seus coeficientes de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação real do líquido é igual ao coeficiente real do recipiente mais o coeficiente real do líquido. Então, aparente do líquido. Então, o coeficiente aparente do líquido, aquilo que se apresentou para a gente, é igual o coeficiente real do líquido menos o coeficiente real do recipiente. Então, aqui o aparente é o que nos resulta. Então, o aparente seria este aqui, ó. Ok? Então, observa que
se trata de um frasco recipiente ideal, portanto, o coeficiente de recipiente igual a zero, então a variação do coeficiente aparente do líquido seria real do líquido. Então, se o recipiente não tem nenhuma variação, a variação do líquido aparente será exatamente igual à real do líquido. Isso com o recipiente ideal. Então, a variação real do líquido será igual à variação do aparente, diferentemente com os outros tipos de frasco que não seria ideal. Então, se o frasco é ideal, a variação volumétrica do aparente, aquela que você está vendo, será exatamente igual à real do líquido, ok? A dilatação real sofrida por um líquido é a dilatação aparente somada à dilatação do recipiente. Então, a real mesmo, a que você tem certeza que vai ser a variação do líquido somado à dilatação real do recipiente, ok? Vamos agora para um outro assunto. Então, isso aqui está entendido. Você precisa calcular os dois. Se o recipiente for ideal, a aparente do líquido é igual ao real do líquido. Agora a gente vai para um assunto que também fala de dilatação, que é o comportamento anômalo da água. Esse assunto é bastante importante para o vestibular, principalmente Enem, como o FUVEST ou como qualquer outro vestibular que você for fazer, até para o entendimento da sua vida. Por que a água é tão importante e por que ela tem um comportamento anômalo? Bom, é fundamental que você entenda que as ligações intermoleculares da água, portanto, H2O, as ligações que ligam os átomos de água, são ligações intermoleculares chamadas pontes de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio é uma das ligações mais estáveis da química. E essa estabilidade delas traz uma característica diferente para a água. Por exemplo, a gente estava estudando que quando você esquenta o corpo, ele dilata, mas a água é diferente. Perceba aqui nessa figura 11 que quando você está esquentando uma água de 0 até 4, o volume dela diminui. Por que o volume dela diminui? Bom, aqui estão as forças intermoleculares de ponte de hidrogênio. Essas forças são tão estáveis que ela precisa, quando você esquenta ela para se quebrar, você só quebra essas pontes de hidrogênio fazendo o que você faz com um elástico ou com um elástico. Você se aproxima as suas duas mãos. Imagine você que está com um elástico nas duas mãos. Para você quebrar esse elástico mais facilmente, você precisa de um impulso, portanto, você precisa de um espaço. Então, você aproxima esse elástico das suas duas mãos e depois puxa de vez para os lados opostos. A mesma coisa acontece com o comportamento ao longo da água. Para você conseguir quebrar essas forças intermoleculares, você aproxima as moléculas de água, portanto, as moléculas, os átomos de água, OH2, tá vendo? Aqui tem 2 hidrogênios, H2O. Você aproxima, eles vão ficar, portanto, com uma energia potencial elétrica maior e com o aumento mais da temperatura, eles conseguem se romper e quebrar essa ligação aqui. Por isso que o volume diminui de 0 até 4. E, ao contrário, se fosse de 4 até 0, o volume deveria diminuir, mas ele aumenta o volume. Então, depois segue normalmente. Depois da variação de temperatura, aumenta a temperatura, ele aumenta o volume. Mas de 0 até 4 é o comportamento anômalo dele. E se o volume dele tem uma alteração de 0 até 4 e o volume dele diminui, se lembra que densidade é exatamente igual a massa sobre o volume, certo? Então, se a gente tem a densidade, se a gente tem a densidade que eu falei agora, que a densidade é igual a massa vezes densidade é igual a massa vezes dividido pelo volume. Só deixa eu botar melhor aqui. A densidade é igual a massa dividido pelo volume, ok? Então, se a densidade é igual a massa dividido pelo volume, se você diminui o volume, você aumenta a densidade. Então, aqui, você está diminuindo o volume.
então você aumenta a densidade. Olha aqui, ó, densidade por temperatura. Quando você aumenta a temperatura da água de 0 até 4, você diminui o volume e você aumenta a densidade. Ó, a intensidade saindo de 0,99 para 1, chegando em 4 em 1. Porque em 4 graus é o menor volume. Se é o menor volume, se é o menor volume, porque o volume está diminuindo, é a maior densidade. Então, o líquido quando está 4 graus Celsius, ele tem a maior densidade. Depois é o normal, o volume vem diminuindo porque o volume aumenta. Então, se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, se de 0 até 4 ele tem uma diminuição no seu volume, ele tem um aumento da sua densidade. Então, de 0 até 4, a densidade do líquido aumenta. Um comportamento totalmente anômalo para todos os líquidos. Os líquidos não fazem isso. Isso só ocorre pela ligação, ou melhor, as ligações intermoleculares chamadas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, ok? Então, você aprendeu que o líquido, portanto, a água, quando varia do 0 até 4, ela tem um comportamento alômino. De vez ela dilatar, ela contrai para conseguir quebrar suas ligações intermoleculares. Então, ao contrair, ela diminui o seu volume e aumenta a sua densidade, porque são inversamente proporcionais. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Se diminui o volume, aumenta a densidade. Então, depois dos 4 graus Celsius, como o volume aumenta, a densidade cai normalmente. Como o volume aumenta, a densidade cai normalmente. Por que isso é tão importante e tem que ser debatido? Por causa disso daqui, ó. Os rios são só sobrevivem, só tem vida nos fundos dos rios congelados por causa do comportamento ao longo da água. Quando a água está em 0 graus Celsius, ela tem quando a água está em 4 graus Celsius, ela tem uma densidade diferente. Então, em 4 graus Celsius, ela tem uma densidade maior, o que faz com que a água fria desça. Enquanto que a água mais no seu estado de 0 graus Celsius, ela tem uma densidade menor, o que faz com que ela suba. Então, imagine se a água fosse constante, totalmente. O rio congelaria e mataria todos os peixes. Por ela ter uma densidade diferente e um volume diferente, ao esfriar ou a esquentar, a água fria de 4 graus Celsius tende a descer, enquanto que a água mais gelada tende a subir por causa da sua diferença de densidade e por causa do seu volume também. O volume de 4 graus Celsius, ele tem uma área menor, o que dá uma densidade maior e faz com que essa água desça e esse ambiente continua vivo. Enquanto que a água mais fria, ele tem um volume maior, portanto uma densidade menor, o que faz com que a água suba. Densidade menor sobe e a densidade maior desce. Isso é fundamental para a sobrevivência do meio marinho. Devido ao comportamento ao longo da água, em um forte inverno é possível manter a fauna e a flora do fundo do lago a 4 graus Celsius, porque a densidade é maior, a água tende a descer. E essa cobertura aqui da água a 0 graus cria uma proteção térmica. Essa proteção térmica não deixa que a água varie tanto de temperatura e não congela o rio, ok? Então, é com a formação dos cristais de gelo que a gente consegue observar isso melhor, porque a densidade dela diminui, porque tem um volume maior e ela sobe. Então, o volume maior daqui faz com que o volume seja maior, a densidade menor, e essa formação de cristais de gelo suba e proteja o lago, ok? Vamos para o exercício. Um recipiente de vidro completamente cheio de um líquido a temperatura de 20 graus Celsius possui 1000 centímetros cúbicos, portanto 1 litro. Ao ser aquecido a 70 graus, observa que transborda 20 centímetros cúbicos do líquido. Nessas condições, determine os 20 centímetros transbordados representam... Bom, perceba que houve uma variação do líquido, do recipiente e caiu água, transbordou água. Então, os 20 centímetros representam a dilatação aparente do líquido, uma vez que o frasco esteja completamente cheio. Então, não foi a real é a aparente, mais a do recipiente. Isso foi só a aparente, porque foi o que caiu. Então,
os 20 centímetros que foi transbordados é exatamente a aparente do líquido, não a real. A real é a aparente mais a dilatação do frasco. Letra B. Qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido em questão? Vamos lá. A variação do aparente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação da temperatura. Se a variação aparente foi 20, a gente tem o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação da temperatura. Então, o coeficiente aparente será exatamente 4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Por quê? Porque isso aqui é aparente. O líquido variou mais do que isso. O líquido variou o recipiente e somado aos 20 centímetros. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente? Vamos ver. O recipiente é 3 vezes alfa. Ele deu alfa, mas o recipiente é volumétrico. Ele deu constante linear. A gente achou aqui a constante linear. Cadê? Aqui, ó, do vidro. Linear. Isso aqui é linear. Então, a do recipiente é 3 vezes isso. 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6 é 24 vezes 10 a menos 6, 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1. Letra D. Qual é o coeficiente de dilatação real do líquido? Pronto. Vamos falar do real. O real é a variação volumétrica do recipiente mais a variação volumétrica do aparente. Se lembra que todos têm o mesmo volume inicial e a mesma variação da temperatura, a gente pode cortar e só fica com o coeficiente. O coeficiente real do líquido é a soma do recipiente mais o aparente. O recipiente foi essa variação mais 4, que é do aparente, que a gente calculou aqui, e a soma deu exatamente 4,24 vezes 10 a menos 4 menos 1. Então, o coeficiente de dilatação real do líquido é 4,24 vezes 10 a menos 4 graus a menos 1. Ok? Qual a dilatação real do líquido? A real do líquido vai ser a variação do líquido igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação real do líquido vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura do líquido é igual a 1000 vezes 4,24 vezes 10 a menos 4 vezes 50, que é a variação da temperatura. Então, o líquido variou 21,2 centímetros cúbicos. Ele transbordou 20. Então, o recipiente variou 1,2 com ele. O líquido variou 1,2 com o recipiente e mais 20 que transbordou. Ok? Então, essa seria a pergunta do letra F. Qual a dilatação real do recipiente? O recipiente seria 21,2 menos 20 que transbordou, que dá 1,2 centímetros cúbicos. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!